Dia de Portugal e hoje, para comemorar, vamos fazer o doce mais português de todos os doces, o pastel de nata. O pastel de nata, que muitas vezes no estrangeiro também é conhecido como pastel de Belém, começou a ser feito no mosteiro dos Jerónimos pelos monges e quando o mosteiro fechou, um empresário comprou a receita e abriu uma pequena confeitaria ao lado do mosteiro para vender uns pastéis e chamou-os pastéis de Belém. Belém é o bairro onde está o mosteiro dos Jerónimos. Depois começaram a haver bastantes cópias desses pastéis. Como o pastel é muito cremoso, as pessoas tinham a sensação que ele levava nata e começaram a chamá-lo então de pastel de nata, apesar dele, na maior parte dos casos, não levar nata e sim leite. E falando em leite, estes são os ingredientes que nós precisamos para fazer os nossos pastéis de nata. Leite, açúcar, gemas, água, limão, canela, farinha e para depois cozer os nossos pastéis de nata, massa folhada de preferência, uma receita caseira como a que demos na semana passada. Fazer pastéis de nata não é complicado. Esta rede do quê? É simplesmente fazer um creme aromatizado com limão e canela e depois colocar esse creme numas forminhas forradas com massa folhada e levar ao forno. Dito assim, é muito simples, mas os pastéis de nata são tramados porque eles têm muitos truques. A começar pelo creme. O creme é feito em 3 partes. Uma parte é uma calda de açúcar, outra parte é um creme de leite e a terceira parte são as gemas. No fim, juntamos os 3 elementos e temos o creme, mas temos que ter muito cuidado para cada elemento estar feito na perfeição. Vamos começar então pela calda. Vamos simplesmente misturar o açúcar com a água, mexer bem até o açúcar começar a dissolver e levar ao lume, não voltando a mexer até atingir o ponto de pérola. Quando estamos a fazer qualquer tipo de calda de açúcar, não devemos nunca misturar quando já está ao lume. Nós preferimos que ainda há açúcar concentrado no fundo da panela, delicadamente vamos fazendo movimentos circulares assim, até dissolver, porque se começarmos a mexer com a colher, depois a calda vai cristalizar e vai interferir no resultado final do nosso creme. Vocês não sabem como atingir o ponto de pérola, vou deixar aqui um vídeo dos nossos pontos de açúcar para vocês irem lá ver. Mas, mais ou menos esta quantidade de açúcar e água, quando a calda começar a ferver, esperem aí uns 3 minutos e desliguem e já deverá estar em ponto de pérola. Enquanto a calda fica a arrefecer, vamos tratar do creme de leite. Primeiro, vamos reservar um pouco de leite frio e vamos dissolver bem na farinha. Atenção, este passo é muito importante, porque não devem existir grumos nesta mistura, senão o creme depois vai ficar líquido, porque esses grumos não se vão dissolver. Então, pouco a pouco vamos juntando leite na farinha e vamos mexendo bem, até termos um creme bem liso. Depois vamos pegar no restante leite e vamos juntar a canela e a casca de limão e levar ao lume até começar a ferver. Quando começar a ferver, vamos deitar pouco a pouco sobre aquela mistura de leite e farinha e depois vamos retornar tudo ao fogo e continuar a mexer por mais uns 2-3 minutos até a mistura engrossar. Já tenho aqui o meu creme maravilhoso de leite espesso e com um aroma a limão e canela. O cheirinho aqui na minha cozinha já é de pastel de nata. É muito importante quando estamos a juntar aquela mistura de farinha e leite ao leite que está quente, tem que se mexer continuamente para não criar grumos. Por isso, o ideal é porem quase todo o leite quente juntamente com esse leite com farinha e depois colocarem tudo de novo na panela. E agora, o próximo passo é juntar aquela calda de açúcar em fio muito fininho sobre este creme de leite, mexendo sempre. Este passo é crucial para não haver grumos, para o nosso creme ficar aveludado. O ideal é usarmos uma vara de arames quando estamos a fazer esta operação. E o que temos agora aqui é um creme brilhante, ligeiramente espesso e ligeiramente viscoso que eu vou deixar amornar, não precisa de ficar frio completamente, vou deixar que amorne uns 10 minutos e depois vou juntar às gemas, pouco a pouco para as gemas também não cozinharem e depois vou misturar tudo, vou passar por um passador para eliminar o limão e a canela e este é o nosso creme de pastel de nata. Isto é tipo sopa de pastel de nata. Adoro sopa. E agora que o nosso creme já está despachado, vamos tratar então da massa folhada que vai forrar as nossas forminhas e é aqui que muita gente comete erros quando faz pastéis de nata. Os pastéis de nata têm um truque, uma maneira específica de colocar a massa nas forminhas. Não é simplesmente cortar rodelas de massa folhada e colocar. Não. Primeiro faz-se um rolo e depois as rodelinhas é que são colocadas nas forminhas com a ajuda do polegar.
Então, eu tenho aqui um retângulo de massa folhada que equivale a metade da receita que eu dei na semana passada, tem entre 3 a 5 mm de espessura e eu vou, primeiro que tudo, polvilhar este retângulo com água para quando eu estiver a enrolar o rolo se segurar bem, colar a massa. Então vou começando a enrolar de uma ponta e vou enrolando suavemente até formar um rolinho. Se estiver muito quente, deixamos no congelador 5 a 10 minutos para depois ser mais fácil cortar. Vou-vos falar então deste tema das forminhas dos pastéis de nata. Estas são as formas típicas de formas de pastel de nata, só se encontram em Portugal em lojas de especialidade. São umas formas tipo formas de muffins, mas mais baixinhas, com as paredes mais alargadas e ligeiramente enrugadas a toda a volta aqui na borda. Quem não tiver estas forminhas pode fazer em formas normais de muffin. Vêem a diferença? Se estas são as únicas que têm, usem estas. A outra opção é usarem estas descartáveis de alumínio, que são muito parecidas com as originais e também funcionam, só que são ligeiramente mais difíceis de trabalhar. Quando pomos a massa, elas têm a tendência a desmancharem-se um pouquinho, mas depois no forno tudo se conserta e ficam deliciosos na mesma. Cortamos rodelas de cerca de 2 cm do nosso rolo de massa folhada e colocamos de pé no centro da nossa forminha. Depois, com o polegar ligeiramente umedecido em água, vamos então começar a forrar a forminha, trazendo a massa para cima e fazendo uma ligeira pressão nas laterais da forma, até a forma estar coberta com a massa com uma espessura uniforme. É importante que não fique uma camada de massa muito grossa cá em baixo, porque senão essa massa vai ficar crua. E quando tivermos todas as nossas forminhas forradas, o ideal é levarmos ao frigorífico de novo cerca de 10 minutos para a massa voltar a ficar um pouco mais dura e é a altura de ligar o forno. Uma das razões porque os pastéis de nata feitos em casa quase nunca ficam iguais aos das pastelarias é o forno. É porque os pastéis de nata nas pastelarias são cozidos a temperaturas muito elevadas que os nossos fornos em casa não conseguem atingir. Então, a melhor maneira de nos aproximarmos mais é pré-aquecer o forno a 250 graus, que é o máximo que os fornos de casa conseguem atingir, e deixá-lo bem quente. Deixamos cerca de 20 minutos e só então é que colocamos os pastéis de nata. Era só isto. E agora finalmente já tenho o meu creme e as minhas forminhas forradas com a massa folhada e agora vou montar os meus pastéis de nata para os cozer. Vou colocar um pouco de creme em cada forminha, não convém encher muito porque o creme pode borbulhar um pouco no forno e pode sair para fora, então até cerca de 2/3 da capacidade e vou levar ao meu forno que está muito quente até esta parte do creme ficar assim bem tostadinha e com algumas manchas pretas que são características do pastel de nata. Acabados de sair do forno, estão inchadíssimos, mas eles agora vão baixar. Convém deixá-los arrefecer antes. Se vamos comer, vão-nos queimar a língua. Então daqui a um bocadinho, quando eles estiverem morninhos, eu já vos mostro como é que eles ficaram. Vocês, a primeira vez que fizerem pastéis de nata em vossa casa, vão tentar ajustar a temperatura do vosso forno, porque depende muito. No meu forno foi cerca de 10-12 minutos. Um bom pastel de nata tem que ficar crocante por fora e com o interior ainda cremoso. Por isso, viram que o vosso recheio ficou muito consistente, da próxima vez diminuam o tempo. Por outro lado, se o vosso recheio está muito líquido, já sabem que têm que aumentar o tempo de forno da próxima vez. E agora, eu vou provar o meu, que cheira... E sabe maravilhosamente bem. A melhor maneira é mesmo assim, morninhos. A massa folhada é crocante, é o complemento perfeito para este recheio, com este saborzinho a limão e a canela. O pastel de nata é mesmo um orgulho nacional e espero que tenham gostado desta receita. Comentem lá em baixo que outras receitas típicas portuguesas vocês gostariam que nós fizéssemos aqui no canal. Deem um like a este vídeo e partilhem com os vossos amigos, sobretudo se eles forem portugueses e estiverem fora, não puderem comer pastéis de nata, para eles fazerem esta receita. E voltem para a semana com um novo vídeo. Para isso, não se esqueçam de subscrever o canal. Tchau! Pronto, está feito? Está feito!